contrato de compra e venda. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Iremos dar continuidade ao contrato de compra e venda. Bom, nós paramos aqui, nas cláusulas adigetas, e agora nós vamos trabalhar com a quarta cláusula especial, com a quarta cláusula adigeta, que é a cláusula de reserva de domínio. A cláusula de reserva de domínio está prevista nos artigos 421 ao artigo 428 do Código Civil. Bom, na cláusula de reserva de domínio, o que acontece? Comprador e vendedor, o comprador e o vendedor colocam no contrato de compra e venda, e necessariamente tem que ser posto no contrato de compra e venda. Por quê? Porque é uma cláusula adigeta, não pode ser colocada em um documento apartado. Então, comprador e vendedor vão colocar no contrato de compra e venda essa cláusula. E essa cláusula vai o quê? Vai fazer com que o vendedor conserve na propriedade da coisa até que o comprador pague integralmente o preço, o valor. Enquanto o comprador não pagar o valor total, o valor integral, do preço ajustado no contrato, o vendedor terá, a propriedade do bem, que servirá como uma garantia para ele, uma fidúcia, uma garantia de que o comprador irá arcar com a sua obrigação, irá adimplir a obrigação. Então, a cláusula de reserva de domínio envolve essa relação entre comprador e vendedor. E veja, essa cláusula de reserva de domínio estabelece uma condição suspensiva em favor do vendedor. Por que é uma condição suspensiva em favor do vendedor? É uma condição suspensiva em favor do vendedor por quê? Porque a propriedade do bem, embora tenha sido feito o contrato de compra e venda, a propriedade do bem conserva em poder do vendedor. Ou seja, aquele efeito do contrato de compra e venda que seria o comprador ficar com o bem, fica condicionado a um evento futuro incerto, que é uma condição. E suspensiva, porque os seus efeitos só vão acontecer com o implemento da condição. E que implemento é esse? É o pagamento integral do valor. Por isso que é condição suspensiva. Bom, o artigo 523 do Código Civil, em sua literalidade, conforme dispõe o artigo 523 do Código Civil, a cláusula de reserva de domínio envolve bem móvel e infungível. Lembra que é bem infungível? Bem infungível é aquele que não pode ser substituído por outro, da mesma qualidade e quantidade, do mesmo gênero. É o caso, por exemplo, de um veículo usado. É um bem fungível, porque o veículo usado ele tem características peculiares, como o chassi próprio. Então, é entendido como um bem infungível. E veja que, apesar do Código Civil tratar da cláusula de reserva de domínio e no artigo 523 se restringir ao bem móvel infungível, nós devemos também entender pela possibilidade da cláusula de reserva de domínio envolvendo bem imóvel. Então é possível que também envolva bem imóvel, até porque nós estamos diante de um negócio fiduciário, de garantia. Então não há razão para se negar essa possibilidade. Então, é possível que haja uma compra e venda de um bem imóvel, de uma casa, de um apartamento, com cláusula de reserva de domínio. E aqui, veja, nós temos esse terceiro ponto aqui, que é o seguinte. Na cláusula de reserva de domínio, nós não vamos aplicar aquela regra de ouro, a regra res perit domino. Na regra res perit domino, a coisa se perde para o dono. Mas olha o que acontece aqui com a cláusula de reserva de domínio.
o vendedor continua na propriedade do bem, o comprador fica com a posse do bem. Fica com a posse do bem. Pode acontecer da coisa se perder sem culpa do comprador. Sem culpa do comprador. E nesse caso, quem é o proprietário do bem? O proprietário do bem ainda é o vendedor. Por quê? Condição suspensiva em favor do vendedor. A propriedade só se transfere ao comprador quando ele pagar tudo, né? Integralmente o preço. Então, veja, se eu aplicar a regra res perit domino, a coisa se perde para o dono, se o veículo, por exemplo, que está na posse do comprador e ele se perdeu sem culpa do comprador, né? Se eu aplicar essa regra, é o vendedor que ficaria com prejuízo porque ele é o dono. Então, nesse caso, nós devemos mudar isso aqui. Ao invés de falarmos em res perit domino, eu prefiro colocar como res perit comprador. O que significa? A coisa se perde para o comprador. Bom, além disso, veja, apesar de o vendedor ser o proprietário, né, se a coisa se perder para o comprador, mesmo que a coisa se perca para o comprador ainda assim terá que pagar as parcelas devidas. Terá que pagar as parcelas devidas. O fato do bem ter se deteriorado, por exemplo, perdido, isso não afasta a responsabilidade do comprador, né, pelo pagamento das parcelas, né, em aberto, das parcelas devidas, das parcelas ainda não pagas. Então, por exemplo, se nesse contrato foi estipulado que vai pagar em 36 vezes, né, 36 meses, né, se ele só pagou 12 meses, vai ter que pagar o restante, ainda que o carro tenha sido roubado, por exemplo. Uma outra questão ainda importante sobre a cláusula de reserva de domínio diz respeito à interpelação judicial. O Código Civil exige interpelação judicial. Exige interpelação judicial. Ou seja, essa interpelação é o ato de comunicar. E o Código Civil exige interpelação feito judicialmente, né, por meio de uma ação judicial. Só que veja, o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, vem admitindo também, né, por meio de interpelação extrajudicial, né, enviado pelo cartório de títulos e documentos, e essa interpelação também pode se dar por meio de protesto de título. Então, apesar do Código Civil prever apenas a interpelação judicial, o STJ, interpretando aqui o dispositivo, acaba fazendo uma interpretação ampliativa a compreender aqui também a interpelação extrajudicial feita pelo cartório de títulos e documentos ou por meio de protesto de título. Agora, veja bem, essa interpelação aqui, na verdade, não é para constituir o devedor em mora. Por quê? Essa mora é a mora ex re. E nós já sabemos que mora ex re dies interpellati pro homine. Ou seja, o tempo interpela o homem. O tempo já comunica o homem. Então, em se tratando de mora ex re, já existe uma data certa para pagamento. Então, lá no contrato vai dizer, todo dia 20, o comprador vai pagar R$1.000, por exemplo. Então, ele já sabe que ele tem que pagar todo dia 20. Então, a interpelação não é para constituir o devedor em mora. Ele já está em mora a partir do momento em que ele não cumpriu com a prestação no tempo, no lugar e na forma devida. Na verdade, a interpelação exigida aqui é para convolução, para converter a mora em inadimplemento absoluto. E o que é isso? Mora e inadimplemento absoluto. Na mora, o credor ainda tem interesse em receber a prestação devida. Já o inadimplemento absoluto
é quando o credor não tem mais interesse em receber a prestação devida. Nesse caso, deve-se resolver o contrato. Aí opera no plano da resolução do contrato. Então, aqui nós temos, né, a questão envolvendo a interpelação. Bom, agora vamos imaginar, então, que o comprador parou de pagar as prestações. Se o comprador parar de pagar a prestação devida, aí então o vendedor terá duas opções, que é o proprietário. Ou ele pode executar o contrato, e aí nesse caso, por meio do judiciário, buscar, né, o recebimento do valor das parcelas, ou então ele pode resolver o contrato. Resolver o contrato significa desfazer o contrato de modo que as partes voltem ao status quo, ao início. Ou seja, aqui nesse caso, o comprador, né, vai receber de volta as parcelas pagas, né, abatendo-se aqui as despesas que o vendedor teve, né, e o vendedor devolve, né, o comprador devolve a coisa ao vendedor. Então a ideia é de resolver. Então o comprador que está na posse da coisa tem que devolver a coisa ao vendedor e o vendedor tem que devolver o valor das parcelas pagas abatida, né, das despesas realizadas, das despesas que o vendedor teve. Então veja, nesse caso a possibilidade de resolução do contrato por meio de uma ação chamada de busca e apreensão, né? Então pode se realizar uma ação de busca e apreensão para obter a posse da coisa. Porque veja, nesse caso aqui, houve um desmembramento da posse. Com o contrato de compra e venda com essa cláusula, o que aconteceu? A propriedade conserva, né, nas mãos do vendedor, mas o comprador é que fica com a posse da coisa. Então o comprador tem a posse direta, o vendedor a posse indireta. Tanto é que o STJ ele entende que o vendedor pode se valer, né, da proteção possessória, das ações possessórias, por exemplo, ação de reintegração de posse, né, de bem, ainda que não tenha ocorrido resolução do contrato. Isso por quê? Porque o vendedor é um possuidor indireto. Ele é um possuidor indireto. Agora, veja bem, aqui, nessa questão da resolução do contrato, né, que possibilita essa opção do vendedor diante do inadimplemento do comprador que parou de pagar as parcelas devidas, nesse caso, se ele optar pela ação de busca e apreensão, né, vai haver a resolução do contrato. Mas aqui cabe uma observação. Pode acontecer do comprador ter pago quase que a totalidade, né, do valor. Imaginemos a situação em que o comprador praticamente pagou tudo. Ele pagou 95%, por exemplo, cumpriu com 95% da sua obrigação. E aí, por algum motivo, né, ele não conseguiu arcar com aquele valor e parou de pagar. Nesse caso, nós devemos aplicar a teoria do adimplemento substancial, também chamado de substancial performance. Na teoria do adimplemento substancial, vai dizer o seguinte, que se o devedor, que aqui é o comprador, se ele cumpriu com quase a totalidade da obrigação, já não será mais possível a resolução do contrato. Essa possibilidade não existe. E aí, a única coisa que o vendedor pode, que é o credor, é executar, buscar, né, compelir o comprador a pagar o valor das prestações devidas. Então, essa questão também importante da teoria do adimplemento substancial, também chamado de substantive performance. Bom,
Ainda aqui, sobre a cláusula de reserva de domínio, nós temos o artigo 528 do Código Civil, que trata do Instituto da Alienação Fiduciária. Qual que é a diferença da alienação fiduciária aqui? A diferença é a seguinte: na alienação fiduciária, nós temos um terceiro envolvido. E o terceiro é uma instituição financeira, é um banco. Então, enquanto na cláusula de reserva de domínio a relação jurídica estabelecida, a relação jurídica de direito material estabelecida é apenas entre comprador e vendedor, de modo que o vendedor conserva-se na propriedade do bem até que haja o pagamento, na alienação fiduciária não. Na alienação fiduciária haverá intervenção da instituição financeira. O que acontece? O comprador procura a instituição financeira então vai pagar o valor ao vendedor, o vendedor então recebe o preço, né? Recebe o preço e o comprador fica então devendo para essa instituição financeira, para esse banco, né? Só que o banco, ao emprestar esse dinheiro, pagando, né, o vendedor, ele conserva-se na propriedade do bem. Ele continua proprietário do bem até que o comprador, que é o devedor perante a instituição financeira, pague a totalidade, né, da dívida. Então tem que arcar com todas as prestações. Então, essa é a questão da alienação fiduciária e é nesse ponto que difere da cláusula de reserva de domínio. Agora veja, em relação à alienação fiduciária, a alienação fiduciária é tratada pelo Código Civil como um direito real. Está no artigo 1225 do Código Civil, né? E é também importante, né, em termos de legislação, também mencionarmos a Lei 9514 de 97, que é a lei que vai tratar de uma maneira detalhada sobre a alienação fiduciária. Bom, agora vamos adentrar num outro tema aqui, que é a venda sobre documento. A venda sobre documento está prevista nos artigos 529 ao artigo 532 do Código Civil. O que vem a ser essa venda sobre documento? Também é uma cláusula especial, né? Na venda sobre documento, o que nós vamos ter é o seguinte: é um documento que representa a entrega da coisa. Veja, a tradição ela vai ser antecipada pela entrega do documento e não pela coisa. Então, quando se entrega o documento, já está transferindo a propriedade. Já se transfere a propriedade com a entrega do documento representativo do bem. Então, aqui já ocorre a tradição. Este bem, né, envolvendo aqui, pode ser qualquer um bem, né, que é um bem genérico que possa ser individualizado, que possa ser individualizado. E na venda sobre documento, quando há a entrega do documento, o comprador já passa a ser o proprietário. O comprador já passa a ser o dono da coisa. E aí o que acontece aqui? Se ele já passa a ser o comprador, se ele passa a ser o dono, nós temos a regra do respect dono. A coisa se perde para o dono. O que significa dizer, ele recebeu o documento? Recebeu. A partir daí, qualquer avaria, qualquer depreciação, deterioração que ocorrer na coisa, o risco passa a ser do comprador, né? Passa a ser do comprador, que é o proprietário, que é o dono com o recebimento desse documento, né? É muito comum a venda sobre documento envolvendo compra e venda internacional, que é quando, por exemplo, o comprador está num país, né, o vendedor em outro, e eles celebram a compra e venda. A venda sobre documento não é um instituto jurídico novo, não, né? Ele já previa lá no Código Comercial, né? No artigo 199.
o artigo 199 do Código Comercial já, logicamente, tratava de uma maneira bem menos detalhada, né? Mas tratava, sim, da venda sobre documento desse instituto. Então, esse instituto ele não surge com o Código Civil de 2002. O artigo 531 do Código Civil também é importante ser comentado, porque ele traz a possibilidade do vendedor, né, fazer um seguro. Fazer um seguro em prol do comprador. Um seguro do seguinte: se a coisa foi entregue o documento, né, então já houve a transferência da propriedade. Aí, o que acontece? Pode acontecer da coisa, né, vir a sofrer uma depreciação, uma deterioração, né? E nesse caso, ocorrendo isso, vai haver o quê? A garantia, né, da seguradora. A seguradora vai pagar por esse sinistro, pelo sinistro. Então, nesse caso, o comprador, né, que é o dono, né, e que vai assumir o risco, né, antes mesmo de receber a coisa, porque o documento já é a tradição, nesse caso, está assegurado por uma seguradora, né? A seguradora, então, vai pagar o comprador caso aquele bem que ainda estava na posse do vendedor, né, e que se deteriorou, né, vai pagar ao comprador. Bom, além disso, nós temos o artigo 532 do Código Civil. O artigo 532 do Código Civil trata de um instituto ainda dentro da venda sobre documento, né? É esse dispositivo aqui, ó. Crédito documentado. O que é esse crédito documentado? No crédito documentado envolve um banco, uma instituição financeira. O que acontece? O comprador procura o banco. Procura o banco e fala o seguinte: ó banco, eu celebrei um contrato de compra e venda, né, de um determinado bem com o vendedor, né, e o vendedor ele vai te entregar um documento, que é um documento representativo, né, do bem. E aí transfere a propriedade. Então, o banco vai receber essa documentação, né, por isso que é chamado de crédito documentado, ele vai receber a documentação e vai analisar, né, se o documento está em ordem. Se o documento estiver em ordem, o que o banco vai fazer? O banco estará autorizado a pagar, né, o vendedor. Estará autorizado a pagar o vendedor, né, mediante a entrega deste documento. Então veja, a relação do crédito documentado é entre comprador e banco. O que significa dizer que se o banco se recusar, por algum motivo, se recusar a pagar, né, ele olhou o documento e fala: não vou pagar. Se por algum motivo o banco se recusar a pagar, o vendedor não pode. Ele não pode cobrar do banco. Ele tem que cobrar do comprador, posteriormente. E outra coisa, o banco não se responsabiliza, né, por eventual avaria, né, na coisa. Isso não é responsabilidade do banco. O banco se limita a fazer a análise da documentação, que já representa o quê? A propriedade do próprio bem. Já a entrega do documento corresponde à tradição, só que é uma tradição antecipada, né? Ao invés de a propriedade se transferir com a entrega do bem, vai se transferir com a entrega do documento que é realizado no momento anterior à própria entrega do bem. Então, o banco não se responsabiliza pelo bem em si, ele se responsabiliza pelo documento. Se o banco analisou a documentação, viu que está em ordem e pagou, né, ao vendedor, e depois o comprador olhou a coisa e viu que a coisa apresenta defeitos, nesse caso ele tem que ajuizar uma ação contra o vendedor. Bom, então com isso nós acabamos com